A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. O início da Grande Guerra. O estopim deste conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo. As investigações levaram ao criminoso um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e, no dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. Política de alianças. Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, essas alianças permaneceram. De um lado, havia a Tríplice Entente, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. A Itália passou para outra aliança em 1915. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação de França, Rússia e Reino Unido. O Brasil também participou, enviando para os campos de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. Desenvolvimento. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficaram muitas vezes com centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos destes guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, tanques de guerras e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Fim do conflito. Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância: a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com Inglaterra e França. Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, impunha a estes países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussão na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. Período entre guerras, pós-guerra, 1918 a 1939. Introdução. O período entre guerras é uma fase da história do século XX que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1918 a 1939. Este período é marcado por vários acontecimentos mundiais de extrema importância para entendermos a história mundial dos anos seguintes. Os fatos históricos mais importantes desse período. Tratado de Versalhes, 1919. Impôs várias sanções e restrições à Alemanha, tais como perda de colônias na África, entrega da região de Alsácia-Lorena à França, limitação do exército alemão, pagamento de independência pelas perdas provocadas aos aliados. Fascismo na Itália. Os fascistas ganham força na Itália sob a liderança de Benito Mussolini. Em 1922, ocorre a Marcha sobre Roma e os fascistas assumem o poder na Itália. Em 1929, é assinado o Tratado de Latrão na Itália. Neste documento, o Papa Pio XI reconhece a Itália como um país e Mussolini concede ao Vaticano a soberania como Estado independente. Em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a crise econômica afeta a economia de vários países do mundo todo, inclusive a brasileira. Nas eleições parlamentares alemãs de 1930,
o Partido Nacional Socialista torna-se o partido com maior representação no parlamento alemão. Em 1933, Adolf Hitler torna-se chanceler da Alemanha e começa a implantar o regime nazista na Alemanha e futuramente nos países ocupados. Em 1933, entra em vigor o New Deal, plano econômico criado pelo governo Roosevelt para tirar a economia norte-americana da recessão. Em 1936, tem início a Guerra Civil Espanhola. No ano seguinte, aviões alemães bombardeiam a cidade espanhola de Guernica. Era o apoio de Hitler aos franquistas contra os republicanos. Em 1938, a Alemanha anexa a Austrália. No ano seguinte, a Polônia é invadida pela Alemanha. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Começa a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. O início. O marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de alianças militares existentes na época, formam-se dois grupos: aliados, liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e eixo: Alemanha, Itália e Japão. Desenvolvimento e fatos históricos importantes. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias do eixo, lideradas pelas forças armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e território no norte da África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e o território da Líbia. Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, Havaí. Após este fato, considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entraram em conflito ao lado das forças aliadas. De 1941 a 1945 ocorreram as derrotas do eixo, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Neste período, ocorre uma regressão das forças do eixo, que sofrem derrotas seguidas. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam força nas frentes de batalha. O Brasil participa diretamente, enviando para a Itália, região de Monte Cassino, os pracinhas da FIB, Força Expedicional Brasileira. Os cerca de 25.000 soldados brasileiros conquistam a região, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. Final e consequências. Este importante e triste conflito terminou somente no ano de 1945, com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão, último país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Uma ação desnecessária que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nestas cidades. Bomba atômica explode na cidade japonesa de Hiroshima. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para o campo de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus.
Com o final do conflito, em 1945 foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. Inicia-se também um período conhecido como Guerra Fria, colocando agora em lados opostos Estados Unidos e União Soviética, uma disputa geopolítica entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, onde ambos países buscaram ampliar suas áreas de influência sem entrar em conflitos armados.